E na aula de hoje eu quero falar com você em como destruir as objeções sobre o software de faturação. As objeções sobre software de faturação, né? Eu quero explicar a vocês como destruir as objeções sobre software de faturação. Porque você quando está fazendo uma apresentação, ou mesmo no dia a dia, as pessoas podem ter opinião contrária ao que você quer falar, né? Vamos lá ver. Você está me vendendo um software de faturação. Eu posso ter os meus preconceitos sobre o software. Eu posso dizer, não, isso não funciona para mim. Isso está muito caro para mim. Oh, não, isso não é bom para o meu negócio. Então, como você vai destruir as objeções, tá bem? Lembrem-se, na aula passada, por exemplo, quando mostramos o que é que você deve fazer durante uma apresentação de software, não é? Uma das componentes era responder a perguntas. Você deve responder às perguntas. E esse processo de responder a pergunta também inclui destruir as objeções. Porque as perguntas que as pessoas fazem, as afirmações e perguntas que as pessoas fazem, mais as perguntas, denunciam que eles têm algum receio, alguma coisa que está lhe obstruir para que ele não siga com o negócio de software consigo, ok? Então eu quero mostrar aqui a você como vais destruir esse tipo de receio, esse tipo de objeções, ok? Bom, esta aula faz parte do módulo 2 do curso Técnicas de Apresentação de Software. Agora, eu não posso falar para ti como vai destruir as objeções se eu não mostrar para ti quais são as principais objeções no momento de venda de um software, não é? Não faria, seria contrassenso. Então, é isso que eu quero apresentar para ti primeiro. Quais são as principais objeções? Eu separei aqui oito objeções, não é? Separei aqui 8 objeções que eu considero as principais. Poderão existir outras, mas essas são as mais comuns. E primeiro vou apresentar essas objeções e lá mais para frente vou explicar ao detalhe como você vai ultrapassar cada uma dessas objeções, ok? A primeira objeção, que essa é a primeira de todas, custo. Essa é a primeira de todas. É sempre tipo aquele líder. As pessoas não querem pagar por software, sempre que acham caro. Não importa qual é o software que está a vender. Você vai lá e vender um software, não, vem vender um software que a licença é 35 mil kwanza por ano. E está caro, está caro. Sempre acham que está caro. Essa é uma objeção daquelas aí. Custo. Custo. E às vezes ele está a ver o custo não só no teu software, que ele ainda não tem um computador, depois de comprar o computador, vai ter que comprar impressora térmica, tem que comprar não sei. Então ele está a ver isso como um baita problema antes de aceitar pagar pelo software, ok? Eu acho que essa é assim, nas objeções, essa é a líder, né? Essa é a líder das objeções. A outra objeção, que também é muito comum, é a complexidade de implementação. Como eu disse, quando eu falei da objeção do custo, não é? Ele está vendo, nem sequer tem um computador e tal. Isso tudo depois você vai ver esse software e tá. Isso ok. Ele está a meter complexidade de implementação. Está a meter complexidade de implementação. Tá vendo? Tá a meter complexidade de implementação. Isso depois isso é uma coisa muito difícil e tal. Você, não sei o que, lá. Isso também é uma objeção. Por exemplo, quando alguém te pergunta, mas você se teu computador só pode trabalhar, esse teu sistema só pode trabalhar num computador super grande, num computador, num servidor. E está a te explicar o quê? Está a te explicar que ele tem medo que seja uma coisa muito complexa, tá vendo? Ou também quando ele pergunta assim, ok, mas esse teu software, será que só quem estudou informática, quem pode estudar? Tá a te meter a objeção da complexidade, ok? Ele na cabeça dele está a dizer, por isso é muito difícil de trabalhar. Isso é muito difícil de trabalhar, por isso se calhar é difícil, não é? Outra coisa que é muito comum, necessidade específica do setor. O pessoal do comércio geral e não sei o que, dificilmente tem esse tipo de objeções. Um ou outro que você vai encontrar, né? Mas há casos em que você vê, né? Não, eu na minha loja trabalho diferente, é para que eu vendo gás, a minha maneira de fazer fatura é diferente, é que eu não vendo, eu alugo, como é que vai ser? Como é que esse software vai funcionar para mim, não é? Então, isto aí são as necessidades específicas do mercado. Isto também é uma objeção. Aconteceu, por exemplo,
numa apresentação que nós fomos fazer, numa clínica, ele disse, epá, só que eu tenho que fazer faturas, as minhas faturas da seguradora, se não tiver bem feita, como a seguradora manda, depois a seguradora não paga, então estão a ver, né? Isso é uma objeção que ele está a apresentar relativamente à necessidade específica do mercado. Resistência à mudança. Olha, resistência à mudança, eu vou contar para vocês uma história assim que eu achei surreal. As pessoas quando querem fazer objeção, às vezes pensam em coisas, sei lá. Eu vou contar para vocês uma história assim. Você é capaz de pensar que eu estou a mentir. Olha, eu fui apresentar o software, por acaso foi um software ali numa escola, foi numa escola. Fomos apresentar o software numa escola, não vou citar o nome para não ferir sensibilidade. Fomos apresentar o software numa escola. E encontraram lá um daquele senhor assim, mais velhinho e tal, tal. Então, a pessoa que queria o software estava interessada também que o software tivesse o RH, inclusive o controle de ponto por biométrica, companhia, tá vendo? Yeah. E acredita que a resistência que esse senhor apresentou lá é uma coisa de, assim, eu na altura não ri, mas fiquei a olhar, isso é possível? Yeah. Ele disse, biométrico traz câncer, isso de andar a meter o dedo aí no biométrico vai trazer câncer. Isso é uma autêntica resistência à mudança, isso é uma autêntica resistência à mudança. Isto é uma autêntica resistência à mudança. Então, isso você vai encontrar coisas assim, tipo, do papel é melhor, eu pelo menos quando faço a minha fatura no papel, e se tiver mal eu rasgo, vas encontrar esse tipo de resistências assim, vas encontrar esse tipo de resistência. E as objeções de resistência à mudança têm um perigo. Se tiver do lado do operador, deves fazer de tudo mesmo para ultrapassar bem. Porque se um operador não quer usar o teu software, é mentira. O primeiro botão que lhe aparecer no ecrã, a primeira mensagem que lhe aparecer no ecrã, que ele não está a entender, ele já vai dizer que o software não está bom. Ou até nem precisa, ele não está a entender. A primeira mensagem que aparecer aí e ele não está a saber que primeiro tem que clicar no OK antes de clicar não sei aonde. A primeira coisa que lhe aparecer aí, esse software não está bom, já vai meter de lado. Vai por mim. Esta é uma das objeções que, inclusive, não basta só ultrapassar no momento da apresentação. Deves mesmo, se você encontrou esse tipo de resistência, deve mesmo ultrapassar, assim, na formação, sempre, deve lutar com isso. Porque quando um operador não quer usar um software, por qualquer razão que ele tem lá na vida dele, quando ele não quer usar um software, ei caramba, é um caso sério, é um caso sério. Temos que trabalhar com ele com muita delicadeza. A mínima janelinha que ele aparece, o mínimo assim de obstáculo, o mínimo de obstáculo assim que ele aparecer, esse software já não está bom. Esse software não presta. No tempo mesmo que estávamos com papel, ele estava bom. E muitas vezes fazem o quê? Esse software não está bom. Já encostou aí o computador e o teclado, já não quer mais. Já voltou na maneira dele antiga de fazer fatura com os papéis, ou sei lá como for. Isso acontece muito. Isto acontece muito, ok? Cuidado com essa objeção da resistência à mudança. É um perigo essa objeção. Outra objeção que nós temos é a segurança e privacidade. Olha, esta é menos comum, ou seja, esta é mais comum em pessoas literadas ou em empresas que já terá sempre um pessoal já com um conhecimento avançado de informática, né? Esta é uma resistência que você vai encontrar aí, de perguntas como esses dados vão guardar aonde, a base de dados vai ficar aonde, você vai ter acesso a esses dados, e não sei o quê, essas coisas todas. É muito comum aparecer essa objeção. E outra objeção, o aprendizado e treinamento. Eu já falei, né? E essa objeção do aprendizado e treinamento geralmente vem associado com o da resistência à mudança. Geralmente vem associado com o da resistência à mudança, ok? Porque ele não quer trabalhar com isso. Então, mas assim, para nós aprender, você precisa o quê? Tudo isso vem lá no pacote. Bom, temos também a resistência do suporte técnico e atendimento ao cliente.
essa objeção é muito frequente, porque grande parte das empresas, eu não tenho nada contra, atenção, não tenho nada contra, cada um tem o seu próprio modelo de negócio, se é assim que eles querem trabalhar, paciência, entendo. Nós aqui na Universidade se liga é um pouco diferente, mas compreendemos o que os outros fazem, ok? Do suporte técnico e atendimento ao cliente, essa resistência vai surgindo porque, primeiro, as empresas, a maioria das prestadoras de serviços no ramo de prestação de serviços de software, fornecedores de software, cobram pela assistência técnica. Não tenho nada contra, mas a partir do momento que você cobra pela assistência técnica, o que é que vai acontecer? As pessoas, o cliente, vai começar a ter medo de te reportar os problemas. Vai começar a ter medo de te reportar os problemas, então você não vai saber os problemas que o software está a ter. E o que é que vai acontecer? O software vai parar, não vão te informar, porque tem medo que você vai cobrar de novo. Tem medo que você vai cobrar de novo. Esse é um dos pontos. Outros pontos dessa objeção é telefone sempre desligado, WhatsApp ninguém atende, papapá, lá, 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 lá. Pô, nós temos uma operadora móvel, não vou citar nome, mas vocês devem imaginar de quem que eu estou me referindo. Nós temos uma operadora móvel, tipo, eu acho que é o pior call center que eu já vi que eu vi na minha vida. Aquilo é o pior call center. Você liga, vai chamar uns 12 minutos, depois a pessoa lá quando falar, alô, caiu. Poxa, e se cair, se chamar? Em vez de ficar aí, aquilo tudo, chama aquilo um caso sério. Então, essa indisponibilidade de fazer assistência técnica, estar disponível para atendimento ao cliente, geram esse tipo de objeções de suporte técnico. Tá vendo? As pessoas perguntam, mas será que como você vai me atender, como você vai fazer o suporte técnico, quais são as vias que você tem para o suporte técnico? Então, esse tipo de perguntas estão a ressaltar essa objeção de a falta de suporte técnico e atendimento ao cliente. E a última, mas não menos importante, é a personalização e a flexibilidade. Se vocês forem ver, os softwares, por exemplo, de matriz portuguesa, permitam usar essa expressão, nada além do que isso. Os softwares de matriz portuguesa, aquele pessoal, e principalmente se a empresa que veio vender tem alguma ligação lá com eles, eles dizem assim, o software foi feito assim e é para ser usado assim. Se você não se encaixa nisso, vá fazer outra coisa, vá comprar outra coisa, mas não me obrigue a fazer o meu software fazer o que você quer, tá vendo? Então, as pessoas às vezes esquecem que as empresas, todo mundo vende cabrito, mas nem todo mundo vende o cabrito da mesma forma, tá vendo? Eu acabei de dizer que todo software de faturação são software de faturação, mas nem todos os software de faturação são iguais, tá vendo? Então, é mais ou menos essa aqui é a objeção da personalização e da flexibilidade, ok? Então, são essas 8 objeções, são estas 8 dúvidas, são esses 8 receios que as pessoas têm. Algumas vezes deixam de transparecer já no momento da apresentação, e é bom quando já te fazem isso, deixam de transparecer no momento da apresentação, e aí você aproveita para ultrapassar. Outra você vai precisar, vai aparecer em outras fases, né? Em outras fases. Bom, agora, perdão, desculpem. Como você vai ultrapassar a objeção do custo? O problema do custo não é o custo em si, é o valor. Lembra-se disso. É o valor. Mas não estou a falar o valor numerário em kwanza, em dólar, em euro, sei lá o que se paga. Não. O valor, o benefício, o que a pessoa ganha. Eu disse numa das aulas e repito. Valor é o que você recebe, dinheiro é o que você paga. Então o cliente está a ver que o dinheiro que está a pagar é muito por aquilo que ele vai receber. Por isso mete a objeção de custo. Vamos lá ver aqui uma situação. Vocês provavelmente já viram a roupa da Balenciaga, acho que esse é o nome. Se eu falar errado, peço perdão. Balenciaga. Agora pronunciei melhor. Balenciaga, ok? Balenciaga. É esse, ok. Colei agora aqui nisto. Mas paciência. Vocês já viram a roupa da Balenciaga? Uma vez chegaram a pôr em cartaz na loja deles. Puseram um tênis velho, um calçado tênis velho, incluído todo furado e campainha, e estava a ser vendido, se eu não me engano, a $2.000, $3.000. Um tênis velho, um tênis
velho estava a ser vendido por esse preço. A maioria de nós achou aquilo uma loucura. Achou aquilo uma loucura porque tênis velho provavelmente é das coisas que nós mais temos nas nossas casas, né? A maioria achou aquilo uma loucura. Mas ou uma grande parte das pessoas compraram. E aliás foi um sucesso de venda. Foi um sucesso de venda. Como se explica alguém gastar US$ 3.000 para comprar um tênis velho? Ok? Furado. Como se explica alguém comprar um tênis velho, furado, a US$ 3.000? Não estou a dizer que é um tênis que uma celebridade que usou e depois meteram lá. Não, o tênis saiu velho da fábrica. Ao invés de sair novo. Pronto, saiu velho da fábrica. Por quê? Porque as pessoas que compraram não tinham aquilo nas suas casas. Nunca viram um tênis velho. Nunca tiveram a possibilidade de ter um tênis velho. Então, para eles, aquele tênis velho, por aqueles US$ 3.000, inclusive é pechincha. Inclusive é uma pechincha, é barato demais. É uma coisa que eu nunca tive. Olha, lembrei agora, recentemente, aquele jogador de futebol, o Mbappé, não é? Deu uma entrevista onde ele diz que até bem pouco tempo atrás, antes do futebol disparar na vida dele, ele queria com um saco de pão, ia à padaria e comprava pão. Que é uma coisa que ele hoje paga, ok? Ele pagaria, está disposto a pagar para ter a possibilidade, está disposto a pagar para ter a possibilidade só de ir conseguir ele próprio comprar pão. Imagina uma coisa que parece tão simples para nós meros mortais, que para nós meros mortais parece tão simples. Ele está disposto a pagar para ir comprar o pão para ele, ok? Então, entenda, ele está disposto a pagar por essa privacidade só de ir comprar pão e voltar, sem ninguém chatear por ele. Entendam que é um ato que para nós meros mortais até estamos irritados quando alguém nos pede para ir comprar pão. Então, a objeção do custo tem a ver com o valor percebido. Você pode dizer, não, esse é um grande software. Não é você que fala que o software é grande. Não é você. É o cliente. O cliente que sabe se o software é grande. E ainda que for o maior software. Vou dar aqui um exemplo. Vai num cantineiro e experimenta lhe vender o SAP. O que você acha que vai acontecer? E todo mundo sabe, e é de senso comum, que o SAP, a nível dos RPs e companhia, é aquele que é considerado o topo dos topos, né? Aliás, é um dos poucos softwares que é bilionário, né? Bilionário mesmo de verdade, de dólar, não é bilionário de kwanzas, não. Pois, então, como vai num cantineiro vender o SAP? Não vai entender, não vai entender, porque para ele não justifica pagar tanto por aquilo, ele não vai entender, ele não sabe do valor percebido daquilo, tá bem? Então, o problema do custo é, enquanto o cliente tiver o valor percebido baixo, esquece. Seja qual for o preço que você está a dar, ele vai achar sempre que está cá, está caro. Então, o que é que você deve fazer? Deve explicar os benefícios de longo prazo e, principalmente, entender como é que ele, ou no mínimo, deixava de perder dinheiro ou como passaria a ganhar dinheiro. Essa é a estratégia. Esta é a estratégia. Esta é a estratégia. Ok, teu software está muito caro. Tá bom, mas está muito caro para quanto tempo? Se você está falando que o software está caro hoje, ok? Mas já pensaste que, por exemplo, uma licença do Silica Prata, que o normal é 81.460, hoje, em janeiro de 2024, estou a gravar esse vídeo, 81.600, isso ia ficar quanto ao mês? É pouco menos de 5.000 kwanzas. E ao dia? É pouco menos de 100 kwanzas. Agora faz os teus cálculos. Pouco menos de 1.000 kwanzas, desculpa. Pouco mais de 1.000 kwanzas. O que é ter? Não. Cadê minha calculadora? Não está aqui. Eu quero mesmo abrir, quero fazer esse cálculo agora. Agora tem um pintando aqui. Calculadora. Puxar aqui. 81.600. Opa, fiz errado. 81.600 dividido 365 dias. Ok? Opa, fiz vezes. 81.600
dividir 365 dias. Reparem, uma licença do Silic RP Prata, ok? Uma licença Prata do Silic RP custa menos de 200 kwanzas ao dia. Imagina que é você pagar 200 kwanzas ao dia, que isso nem já um café é, para você ter um retorno de ter a tua empresa organizada. Explica isso para ele, explica isso para ele. Explica isso para ele. E mais, o quanto tempo você perde a fazer suas faturas em papel que 200 kwanzas ao dia você não estaria disponível para pagar? Não é que 200 kwanzas ao dia você não estaria disponível para pagar. Então é mais ou menos isso que você explica na sua estratégia. Outro ponto que você pode fazer para romper esse tipo de objeções. Ok, tá vendo o fulano, tá vendo o ciclano, também pensavam como você, também achavam que era caro, mas depois de começarem a usar, viram que ganharam mais do que perdiam, ou que pelo menos deixaram de perder dinheiro, porque ao usar um software de faturação, algumas pessoas inclusive dão conta de onde perdiam dinheiro, porque não tinham controle. Então se você explicar a ele que por causa de 200 kwanzas por dia, você no mínimo não vai perder 1000 kwanzas por dia, ele já começa a ficar consciencializado, não fica. Ok, o que é que você prefere perder? O que é que você prefere perder? 81.600 ao ano ou 365.000 kwanzas ao ano? O que é que você prefere perder? Então é aí que está, não é? É aí que está essa questão quanto a como romper a objeção do custo, no caso do software, ok? Bom, outra objeção, complexidade de implementação. É aquilo que eu estava a explicar, a pessoa acha que aquilo é tudo muito difícil, papapá, papapá, papapá. Como se rompe essa objeção? Se ele está a achar difícil, o que é que você tem que fazer? Você tem que se oferecer para fazer toda a configuração inicial. Não é? Tem que oferecer para fazer toda a configuração inicial. Você tem que oferecer o seu suporte técnico. Você tem que dizer ao cliente que eu estarei sempre que você tiver problema. E nos primeiros dias sempre tem, vocês sabem disso. Então, você tem que estar lá mesmo. Agora, depois de um tempo ele vai te deixar livre, não se preocupa. Então, a complexidade rompe-se destacando, fazendo o quê? Se disponibilizando para fazer assistência técnica, tá vendo? Se disponibilizando para fazer assistência técnica. E qual é a abordagem que você vai fazer? Por exemplo, nos meus clientes grandes, nos nossos clientes grandes aqui da Universidade de Sílica, inclusive, nós estabelecemos um plano. Temos um plano, fizemos uma linha, ok? De como nós vamos fazer assistência técnica, como nós vamos superar os problemas. E faço ainda, dou mais. Lá, os cabeçudos lá de cima, inclusive tem linha direto, me liga a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, tá vendo? Então, esse é um exemplo de como você se dispõe para resolver para você romper a complexidade da implementação. Disponibiliza-se para o cliente, em outras palavras, fique para o cliente, põe a sua empresa, põe a sua área técnica ao dispor do cliente e você vai ver que ele vai ficar mais relaxado quanto a esta problemática da complexidade, ok? Quanto a essa objeção da complexidade. Necessidade específica do setor. Mais uma objeção que você precisa romper quando ela surgir, ok? Quando surgir essa objeção, o que é que você vai fazer? Ele está te procurando, ele está dizendo assim, ok, eu quero uma coisa que se encaixa para mim. O que é que você vai fazer? Né? O que é que você vai fazer? Primeiro, começa a mostrar alternativas dentro do software. Porque muitas vezes o que ele quer, o que ele acha que é específico para o negócio dele, na verdade até lá tem, só que com outro nome ou que possa ser operado de uma forma diferente, tá vendo? De uma forma diferente. Deixa eu me lembrar aqui um caso em que isto aconteceu, deixa eu puxar aqui um caso em que isso aconteceu. Ok, lembrei-me agora. Uma oficina, né? Uma oficina auto que queria auxílio QRP. Mas eles dizem assim que o carro tem um processo de entrada, diagnóstico, papapá, lá, e depois cada coisa que mexe no carro, depois é que vão fazendo a fatura. Ok, entendi. E nós, quando apresentamos o Silic RP, não, realmente no Silic RP sozinho não tem isto. Então foi aí que eu me lembrei, não, mas isso dá para usar?
o Silica RP em colaboração com o Silica Work, porque no Silica Work você pode criar um projeto e nesse projeto considera a viatura, põe lá a matrícula do carro, a companhia, até pode pôr o dono do carro como sendo o cliente, e fizemos uma demonstração e aquilo funcionou. Não, é mesmo isso que eu estava a falar, é mesmo isso que eu estava a falar, é mesmo isso que eu estava a falar também. Então está aí um exemplo de necessidade específica do setor, que a solução é você apresentar alternativas. Alternativas. É você apresentar alternativas. Muitas vezes até já está lá, só que você não sabe que está lá, ok? Você não sabe que está lá. Resistência à mudança. Bem, o pessoal que tem resistência à mudança é o pessoal mais difícil de lidar. Nessa minha curta experiência de instalação de softwares e companhia, a objeção que eu considero mais complexa é esta: resistência à mudança, porque a pessoa tem um preconceito sobre o assunto e é um preconceito que ele não quer ultrapassar. E às vezes esse preconceito não é que ele não gosta de software, é como como ele tem debilidade com a tecnologia, então você vai lhe trazer software, a cabeça dele não está preparada para a tecnologia. Então ele vai te pôr todos os obstáculos do mundo para que aquilo não se faça. Vai te pôr todos os obstáculos do mundo para que aquilo não se faça. Você próprio na sua casa, quando não quer fazer um trabalho, o mínimo de coisinha que dá errado, você está, pois é, não é isso, não, eu não falei. Pois então é disso que eu estou a falar. A resistência à mudança é a objeção mais difícil de lidar. Às vezes você vai lhe convencer no momento da apresentação, mas é melhor você continuar a fazer o segmento na formação, nas primeiras semanas de utilização. Garanto a vocês, essa objeção é muito perigosa, estraga negócio. Essa objeção é muito perigosa. Sempre que eu encontro esse tipo de resistência à mudança, eu geralmente faço um acompanhamento mais para e passo da situação. Inclusive, quando o cliente, se for os clientes que eu tomo conhecimento, que tem lá alguém assim desse tipo, eu vou lá mais vezes, principalmente no início, logo depois da instalação, porque essa objeção é perigosa. Ele, a mínima janela que apareceu, e abandona o computador, o software não quer mexer mais, ok? Então, é importante você mostrar que aquilo não está aí para estragar o trabalho dele, não está aí para fazer, sei lá o que, é que ele está pensando que aquilo trouxe, mas que está aí para lhe ajudar a melhorar, para lhe ajudar a melhorar. E que se ele tem alguma dificuldade, vocês vão lhe dar treinamento, vocês vão lhe ensinar a usar tudo como deve ser, vocês vão lhe ensinar a fazer as coisas como deve ser. É importante que se faça isso e que se tenha muito cuidado com a objeção da resistência à mudança. No mundo do software, da tecnologia, essa resistência é altamente perigosa, estraga negócio, ok? Bom, segurança e privacidade. Essa objeção, eu até vou usar a expressão que eu uso quando estamos a fazer, e que é verdade, quando me surge perguntas de gênero. A primeira coisa que eu dou é o exemplo de que ninguém tem acesso às palavras passes, ok? E ninguém tem. E que nós criamos com o Silica um mecanismo de encriptação que nem mesmo nós conseguimos desencriptar fora do processo normal. Está a perceber? Nós fizemos com o Silica mais ou menos o que o WhatsApp fez, né? Não conseguimos desencriptar as palavras passe, nem mesmo nós, fora do ambiente normal. Ou seja, trocar a palavra passe só pode seguir aquela jornada de trocar a palavra passe pelo software. Fora daí não vais conseguir. Fora daí não vais conseguir. E até costumo dizer, se você esqueceu a tua palavra passe, e é muito complicado. Anote bem, faça o que você tiver que fazer, porque inclusive nós poderemos ter muita dificuldade em mexer. Então, só este exemplo das palavras passe, não é? Dá aquela segurança de que nós tivemos todo o cuidado em guardar a informação das pessoas. Que é isso que nós temos tido. Segurança e privacidade, essa objeção, quando aparece, deves ultrapassar, dando exemplos. Esquece tudo que você quiser falar. Dá exemplos de o que já aconteceu, o que não aconteceu. Okay? O que aconteceu. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo de que nós temos um cliente que está conosco desde 2009 e que até hoje os dados estão lá todos intactos. Isso dá aquela segurança, ok, então vocês não apagam nada, nada se perde. A nossa base de dados não se perde nada. Aprendizado e treinamento.
Essa objeção rompe-se com o quê? Com recursos de aprendizado e treinamento. Por exemplo, nós fizemos uma série de vídeos que estão todos na nossa plataforma do YouTube para ajudar. Nós próprios damos os treinamentos, em alguns casos. Nós próprios fizemos tudo isso. Por quê? Porque se ele não aprender a usar o software, não vai usar. Se ele não aprender a usar, não vai usar. Se ele não aprender a usar, não vai usar. E aliás, quem tem acompanhado o Sílica, tem vindo a evolução do que nós queremos fazer. Nós queremos tornar o Sílica, permita-me a expressão, para burro, né? Qualquer pessoa com ou sem literacia tem que conseguir utilizar o Sílica. Esse é o caminho que nós estamos a fazer, a jornada de facilitar, para minimizar o quê? A objeção do aprendizado e treinamento. Eu disse a vocês, essa objeção geralmente caminha em associação com a resistência à mudança. As pessoas que não querem aprender, geralmente são aqueles que não querem mudar. Já estão a ver o problema é que isso é muito cuidado com essas duas objeções. Mostra-se disponível, mostra que existe tutorial, mostra tudo que existe, mostra que você vai dar formação. Algumas empresas cobram pela formação, outras não, mas mostra pelo menos que isso existe. E quais são os meios que ele vai ter para fazer isso, ok? Quais são os meios que ele vai ter para fazer isso? Suporte técnico. Como é que você vai superar a objeção de suporte técnico? Indicando os canais de suporte técnico. É simples assim quanto isso você deve fazer. Não, você conosco pode ter suporte técnico da seguinte forma: entrando em contato por WhatsApp, ligando diretamente para nós, nós podemos usar TeamViewer, nós podemos usar Ndesk, seja lá o que for, mas indica os canais que ele vai ter na hora, se ele precisar ter dúvida. Eu até costumo acrescentar mais, se for necessário, eu dou todos esses canais remotos, o que eu acabei de dizer? Telefone, WhatsApp, Ndesk, TeamViewer, Skype, sei lá, todos esses canais remotos eu dou. E acrescento, ainda acrescento, se for necessário, um técnico nosso vai se deslocar até vocês sem qualquer custo adicional. Eu faço sempre isto e sempre ultrapassa o problema do suporte técnico. Sempre ultrapassa o problema do suporte técnico. As empresas que cobram pelo suporte técnico não tenho nada contra, fique à vontade, mas nós, o nosso modelo é não cobrar. Então, os clientes todos antigos que eu venho mencionando durante essas aulas, todos eles, alguns inclusive já não lhes pagam nenhum Kwanza, mas nós continuamos a prestar assistência técnica sem cobrar qualquer coisa a ele. A personalização e flexibilidade, esta é a principal característica do Sílica. E é assim que nós rompemos essa objeção da personalização e flexibilidade. O Sílica é o que tal. Eu vos dei o exemplo do Sr. Pedro, que tinha uma escola, nos sugeriu, e fomos obrigados a criar o Sílica RP. O Sílica Work, por exemplo, é um cliente que sugeriu. Nem chegamos a fechar o negócio, okay? Mas ele até sugeriu e hoje está aí como um dos Sílica que está aí a funcionar. Agora me lembrei. Então, o que eu quero dizer? No Sílica nós somos 100% abertos aos nossos clientes. Ele apresenta as dificuldades e, se for possível, nós incluímos dentro do software. Em dezembro do ano passado, teve aqui um senhor no nosso escritório mesmo, veio cá nos visitar e apresentou uma dúvida que ele estava a ter e pediu que a janela do histórico do cliente fosse diferente. Por acaso veio irritado, porque não estava a sair como ele queria, porque são pessoas que nós atendemos remotamente e ele preferiu vir. Já está a ver que ele não veio com muita simpatia, okay, mas veio, pronto. Mostrou o que ele queria, o que lhe desagradava, chamamos programadores, entendemos a situação do senhor e, como dava para resolver aquilo na hora, fizemos o que tínhamos que fazer, mudamos o que tínhamos que mudar para ele, flexibilizamos para ele, inclusive deixamos, ok, conseguimos fazer com que se encaixe para ele e para quem não quiser, é só desativar aquilo. E ele saiu, poxa, graças a Deus, muito obrigado, e não sei o que, pronto. Esse exemplo é para dizer que nós tentamos flexibilizar o máximo possível, personalizar o máximo possível o nosso software para cada um dos nossos clientes. Então, nós sempre estivemos abertos a esta flexibilização. Algumas são mais complexas, mas na maior parte das vezes nós conseguimos fazer essa flexibilização. E você vai apresentar um software. Se o software for flexível, também você deve fazer a mesma coisa. Ok?
Então, agora eu vou resumir. Durante a apresentação do software e mesmo depois da utilização do software, poderão surgir algumas objeções: custo, complexidade, suporte técnico, treinamento, entre outras todas as objeções. Mas o que você deve fazer é, primeiro, adotar uma estratégia e adotar uma abordagem. Bom, na próxima sessão nós vamos fazer aqui, vamos falar sobre como você vai formular uma oferta, ok? Porque nós estamos a falar este módulo, são as fases da apresentação. Dissemos que você tem que preparar, dissemos o que você deve fazer durante a apresentação, numa das aulas. Nesta aula explicamos como você vai romper, destruir as objeções, né? Aquelas coisas que as pessoas podem pensar contra. E a próxima aula nós vamos mostrar como você vai fazer a oferta, como você vai explicar o preço ao cliente para que ele consiga entender que o valor que ele vai receber é muito maior do que o preço que ele está a pagar. Muito obrigado e nos vemos na próxima sessão.